Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, espero que todos estejam bem para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um Pod Testemunho com o pastor, meu amigo Maciel Carvalho. Paz do Senhor Jesus, varão, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente. Fica à vontade, tá? Amém, pastor Rubens, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha te abençoar grandemente esse projeto aí, que é um projeto que nasceu no coração do Senhor Jesus. Estamos aí para dar o nosso testemunho, para edificar a fé de alguém aí para fora. Amém, varão, amém. Então, como vocês sabem, vocês viram aí nas thumbnail, eu coloquei nas minhas redes sociais também, né? O testemunho do varão, não saia daqui. Você que está chegando agora, não saia, tá? Em nome de Jesus. Fique aqui, fique atento o que vai ser relatado, né, no dia de hoje. Veja bem, varão, eu quero que você fale a respeito do como é que foi tua chegada aqui para Campinas. O senhor falou que é da Bahia, né, do interior da Bahia. Isso. Como é que foi, assim, o senhor estava lá na Bahia e veio para cá? Conta para mim o início da tua caminhada. Olha, pastor, tudo começou quando meu pai, ainda vivo, precisou passar por um processo cirúrgico e as condições lá não estavam muito legal. E eu já tinha uns irmãos que moravam aqui na cidade de São Paulo. Foi quando ele foi para lá buscar meu pai para fazer o tratamento do coração aqui em Campinas. Quando chegou lá, ele fez o convite para minha irmã, só que minha irmã não quis vir. Foi quando eu me ofereci. Eu já tinha vontade de sair da cidade, de conhecer a cidade grande. Sair do interior, né? Bem pacata a cidade. Sim. E vim para Campinas com ele. Morei no centro, um certo tempo. Aí veio o senhor e seu pai? Veio eu, meu pai e meu irmão, o Adilson, que me trouxe. Veio pra cá, pra Campinas. Para fazer o tratamento do meu velho. Quando chegou em Campinas, vim morar no centro, morei com ele um tempo, comecei a trabalhar. O senhor começou a trabalhar do que na época? Trabalhei numa época de camelô. Camelô? Isso, lá no camelô, no centro de Campinas. Conheci fiz uma amizade com alguém, as pessoas de lá. Também comecei a trabalhar também depois do camelô numa metalúrgica. Tudo isso aí foi passando, passei também, voltei pro camelô. E nisso aí, nesse meio tempo, eu dei vontade de ir embora. Isso, bateu aquela vontade de ir embora. Sabe aquele desespero, a saudade de casa, a saudade dos amigos. Sei, entendeu? Acostumado com a vida do interior, né? Uma cidade mais tranquila, né? Aí isso. Vem pra cidade meio agitada, fica... Nossa, tudo novo, tudo mudado. Eu falei, nossa, preciso ir embora. Foi quando meu irmão chegou pra mim e falou, não, você não vai embora. Você quis vir, agora você vai ficar. Você vai arrumar um serviço, vai tirar a sua habilitação e vai fazer as coisas. Termina os seus estudos, que eu não tinha estudo na época. Sei. Aí eu fui, fiz os meus estudos, terminei a habilitação. Nesse meio tempo aí, meu irmão foi morar no bairro. No Itatiaia, ali na região do Carlos Lourenço, foi morar ali. E eu fiquei sozinho morando no centro. Daí, no caso, o senhor pagava aluguel lá? Pagava aluguel por um amigo dele, né? Uhum. Que foi passando o tempo, peguei uma amizade com ele também. Entendeu? Trabalhei mais ele no camelô. Sim. E nisso aí eu fui conhecendo as coisas novas. Coisas novas que o senhor fala, o que seria? Fui fazendo amizade com os povos daqui de Campinas, fui saindo. Festas que eu não frequentava na Bahia, eu comecei a frequentar aqui. Beber que eu não bebia de frequente na Bahia, eu comecei a beber aqui. Então o senhor conheceu pessoas que já viviam nesse mundo. Já vivia nesse mundo. Nem tanto que quando eu comecei a ter contato com esse mundo das drogas, eu frequentava as biqueiras. Eu ia nas biqueiras, montava na moto, tinha um colega meu que tinha uma moto, e ele não gostava de usar e cheirar, entendeu? Uhum. E eu montava na moto e ia para as biqueiras, mas ele só que assim, inocente, eu nunca tive vontade de usar, nunca tive vontade de experimentar. O senhor nunca teve um contato assim de inicial com esse tipo de coisa? Não, eu ia mais eles, mas não tinha aquele contato. Sei. Mas assim, sempre envolvido. A amizade, naquelas amizades. Deixa eu perguntar pro senhor assim, é verdade mesmo que más influência leva você para um caminho ruim? Olha, assim, tem muita gente que fala assim... Pelo que o senhor viveu, tá? Isso. Tem muita gente que fala assim a respeito... tem muita gente que vai pelas ideias dos outros, pela cabeça dos outros. Assim, é momento. Você tá num momento ali, numa roda de amigos. Sim. Você vai querer impressionar. Poxa, todo mundo tá bebendo, vou beber também. Sim. Aí, todo mundo tá fumando, vou fumar também. Aí, nessa de cheirar, tá cheirando, vou cheirar também, entendeu? Às vezes curiosidade. Entendeu? Assim, ninguém faz nada forçado. Sim, verdade. Ninguém te força a fazer nada. Vai pela sua vontade, pela sua curiosidade.
entendeu? E nisso aí eu sempre andei com os meninos, só que não tinha curiosidade de usar. E quando eu comecei a usar, foi espontâneo. Foi espontâneo? Foi espontâneo. Como assim o senhor fala? O senhor tava numa festa? Tava no bar. Tava no bar e eu tava meio já alterado. E um rapaz chegou pra mim, colocou na minha mão e falou, ó, use aí que você vai ficar bom. Amigos, assim, entre aspas, amigos. E ele falou, usa que você vai melhorar. Eu já tava bem alterado, porque eu tinha bebido muito. E nesse dia eu usei. Aí, só pra gente entender, assim, quem nunca usou, que estiver ouvindo a gente aí do outro lado, como é que foi, assim, a tua sensação depois? Não depois de ter usado, depois que o senhor passou aquela... Como Olha, é que se fala? Sensação horrível. Horrível. O corpo acelerando, o coração acelerou. Eu pensei que eu ia morrer. Montei numa moto, eu tinha uma motinha. Montei na moto e fui bater no Itatinga. Jardim Itatinga. Aí, e aquele você perdeu dia lá. Me perdi. Meu Deus. A primeira vez, assim, quando eu usei, aquela sensação bateu em mim, eu não tive mais vontade de usar. Vem como se fosse uma depressão, assim, um desânimo. Uma solidão, um desânimo, sabe? Que você fez algo de errado. E aí, quando eu comecei dessa vida, depois desse dia que eu parei, né? Dei uma sossegada. Aí quando foi de novo, que eu fui beber, eu lembrei daquilo. Lembrou de novo. Daquela situação. Poxa, eu Aí tava demorou ruim. quanto tempo, assim, pro senhor voltar a beber depois desse momento aí? Passou umas 2 semanas mais ou menos, que eu tava com frequente de querer beber todo final de semana. Nós tínhamos um grupo do mercado onde eu trabalhava na época. Tinha um grupo. E nesse grupo aí nós sempre saía, organizava uma galera e saía pra beber. Ia tomar um chopp, ia pra uma adega. E tava frequentemente isso aí. Toda sexta-feira nós ia. E nesses momentos o senhor fazia o uso da droga? Nesses momentos eu comecei a usar. Quando o menino me apresentou a droga, a cocaína, pôs no meu bolso, falou, usa lá que você vai ficar bom. Aí eu usei uma vez. Aí na próxima vez que eu fui beber, eu tava meio alterado já da cachaça. Bebi bastante, tava meio bêbado. Eu lembrei, poxa, o cara me deu um negócio bom aquele dia e eu sarei na hora. Na sua mente o senhor tinha sarado? Vixe, na minha mente aquilo era bom porque eu sarei. Da ressaca, sarei do álcool, sabe? Eu tava meio... Sim. Aí eu vou comprar. Aí foi quando o senhor foi pela primeira vez lá comprar? Fui pela primeira vez numa biqueira comprar pro meu uso. Nunca tinha botado os pés na biqueira para comprar nada pra mim. Aí o senhor foi lá? Aí eu fui, peguei, comprei a cocaína e comecei a usar. Nisso aí começou de frequentemente. Aí no que era final de semana começou a ter mais frequência? Era frequente. Toda vez que eu saía eu cheirava. Cheirava um, cheirava dois. Até então eu dominava ela. O senhor achava que o senhor estava dominando ali a situação? Tipo assim, eu vou usar só por um momento aqui, a hora que eu quiser. Eu cheiro a hora que eu quero, paro a hora que eu quero, vou pra casa, fico 1 semana, 2 semanas sem cheirar, sem beber. E eu tava dominando ela. Mas aí chegou uma certa ocasião, um certo ponto, que ela começou a me dominar. Eu já tava perdendo o controle. Mas que sentido assim? O senhor pode ser mais específico? Tipo... De perder o controle? De não guardar mais dinheiro, segurar o dinheiro. Dinheiro que eu pegava, já pensava já na droga. Opa, vou comprar comigo usar, vai ficar de boa. O bom, que não é bom, mas assim, que eu usava e não saía, pastor. O senhor se trancava dentro de casa? Me trancava dentro de casa. Meu Deus. Eu começava a usar droga, eu ficava dentro de casa. E sempre, falta de conselho não foi. Meus irmãos sempre me aconselhou. Quando eu vim morar no bairro, olha, sai de colundria. A sua família sempre te aconselhando? Sempre me aconselhou. Meus 2 irmãos, o Márcio, que mora lá perto de mim, e o Adilson, que me trouxe. Falou, ó, sai disso. Sai de confusão. Sai dessas amizades erradas. Mas, assim, parece que eu tava cego. E assim, quando foi o primeiro momento assim, que os seus irmãos perceberam assim que o senhor já estava usando droga assim? Olha, porque o senhor falou que o senhor veio do interior da Bahia, de uma totalmente diferente daqui. Totalmente, o cenário. Assim, pela sua percepção assim, quando que os seus irmãos perceberam que o senhor falou, opa, meus irmãos já sabem que eu tô usando droga? Assim, que eu acho que eles sabem, não acho que eles não sabiam assim por ver,
por como a situação que eu estava andando. Eu acho que ele não sabia direito. Mas ele Mas acho que ele já desconfiava. desconfiava, porque uma vez meu irmão pegou eu no banheiro de uma festa, tava tendo na casa de um amigo da gente. Ele viu eu num atitude suspeito. Outras vezes também que eu chegava na casa lá para comer, não comia, porque a droga tira a fome. Tira a fome? Tira a fome. Eu sequei É de uma mesmo? forma. Eu sou magro, eu sou de uma estrutura magra, mas eu fiquei mais magro que o normal. Meu Jesus. Tava morrendo. Então quer dizer que ela tira a fome, não Tira dá fome. apetite pra nada. Não dá apetite pra nada. Tinha coisa que eu me arrependia depois, porque eu via a comida lá, cara bonita, o sabor, nossa, mas como é que come? Você tá como se tivesse anestesiado. Anestesiado, não descia nada, só descia água ou cerveja, alguma coisa assim. Isso. Aí o senhor falou que o senhor trabalhava no mercado. Chegou algum momento que a questão do uso assim, da droga chegou a atrapalhar a sua vida lá, na questão do trabalho? Pastor, não? diretamente não, porque eu era mais discreto na questão das drogas. Por certo tempo deixava bem discreto, não deixava bem as vistas do povo que eu usava. Eu era mais tranquilo. Não afetava diretamente, porém tinha um pessoal que já desconfiava, que fica, querendo ou não, a sociedade julga, né? Sim, a sociedade é preconceituosa. Se você cheira, você droga, é mal assim. visto pela sociedade. Sim. Já viu, assim, vai roubar, é um noia, entendeu? Sim. E nesse caso de serviço, não me afetou não, porque assim, eu sabia diferenciar o meu serviço da noitada, sabia diferenciar, tirar de letra. Deixava os problemas em casa, na rua, e seria sempre fui profissional no meu serviço, entendeu? Nunca levei problemas da rua para dentro do trabalho. do meu serviço. Sim. Aí lá no trabalho o senhor já conseguia, vamos dizer assim, meio que esconder do pessoal lá. Isso, já dava para dar uma escondida do pessoal, não dava muito na cara que eu usava. Sim. Entendeu? Aí quando o senhor chegava em casa tinha esse fato. Tinha um fato, tinha um dilema que eu vivia. Saía do mercado, comprava uma droga e ia para dentro de casa. Cheirar, beber, ficar sozinho. Aí chegou um momento assim que o senhor viveu uma situação que foi necessário, o senhor, sei lá, eu não aguento mais isso aqui, eu preciso voltar para a Bahia, assim, ou algo do tipo assim, não, voltar para minha terra. Teve alguns momentos que dava aquela vontade de ir embora. Falar assim, não, vou embora agora. Assim, que só era momentos. Você passava ali a abstinência na hora, passava o remorso e ficava de boa. Quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu comecei a andar com um rapaz chamado Douglas, filho do pastor Alessandro, homem de Deus. Foi o homem que Deus usou para falar de Cristo. Até então o senhor não tinha noção do que realmente era o evangelho? Não sabia de nada de evangelho, nem conhecia evangelho, não sabia mesmo, era de só... Porque assim, eu venho de uma família católica, não tinha acesso ao evangelho. Como no caso hoje, né? Tipo... como hoje a gente uma igreja, tá mais no meio, tipo, tá mais envolvido na obra. Sim. Quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu comecei a amizade com o filho do pastor e sempre frequentei a casa dele. O Douglas? O Douglas Aí, Camargo. nesses meio tempo que o senhor ia na casa dele, o senhor ouvia? Ouvia. Se o pastor me visse 10 vezes ele falava de Jesus para mim. É mesmo? Eu costumo dizer, pastor, que eu sou... que tem um fruto da oração. Sim. E tem um fruto da insistência. Eu sou fruto de insistência. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque se o pastor não tivesse insistido em falar de Cristo para mim, acho que eu não estaria aqui hoje, não. Foi através dessa semente que foi plantada? Foi através da semente que ele plantou no meu coração. Aí o senhor frequentava a casa dele regularmente? Como é que era isso? Sempre que ia. Saía do mercado nos domingos, trabalhava no domingo até meio-dia. E passava na casa dele, soltava pipa, mas o filho dele, os meninos dele, de frente da casa dele. Só que assim, ia por ir. Ouvia a palavra. O senhor chegou aí na igreja? Cheguei a visitar, fazer umas visitas. Só que assim, ia pra igreja nas festividades que ele me convidava. Bora, Bel, bora que vai ser bom. Vai ser legal, bora lá que Jesus está lá. Eu ia, porém saía de lá e ia pra festa. Ia pro Oziel. Sem, tipo assim, o senhor ia sem compromisso nenhum. Ia sem compromisso nenhum, sabe? Só pra agradar mesmo. Porque a Bíblia diz que em Eclesiastes, né, tem um tempo determinado para todas as coisas. Não era meu tempo ainda. Não era tempo ainda de eu entregar a Cristo. Eu tinha que passar por mais alguma coisa, entendeu? Deus queria te ensinar algo ainda mais. Deus queria me ensinar alguma coisa a mais, entendeu? Aí o senhor saía
das festividades, quando tinha festividade, ou de algum culto Isso. normal, e Ia beber, voltava pra bebedeira. Ia pra festa, ia pra baile funk ali no Oziel. Ia fazer tudo que o capeta gosta. Ia fazer tudo que ele gosta. Meu Deus. E aí o senhor, tipo assim, mas na hora que o senhor tava lá, não batia uns flash da mensagem, ou o senhor nem chegava a guardar isso? Não, nem guardava nada assim, não. Nem guardava nada. O coração tava totalmente fechado pra receber alguma coisa de Deus na época. Só pensava mesmo em curtir, divertir. Bagunça mesmo. Bagunça, não queria nada com nada. Meu Deus. Aí, mas assim, deixa eu tentar entender aqui, mas como que aconteceu essa situação do senhor? O senhor me contou um certo dia que o senhor voltou para a Bahia, né? Foi. Mas como é que foi antes do senhor voltar para a Bahia? Qual foi realmente o motivo do senhor voltar para a Bahia de novo? Olha, pastor, foi assim, quando eu voltei para a Bahia foi acho que em 2017. 2017 que eu saí do mercado. Eu tava passando por um processo de solidão, sabe? Pois meus irmãos moravam sozinhos, eu também morei sempre morei sozinho. O senhor pagava aluguel, o senhor pagava aluguel perto do mercado, Uhum. só que batia aquela solidão dentro de mim. Na rua, com a galera, com os amigos, cheirando, eu até parecia feliz. Sim. Mas chegava em casa, tinha uma tristeza, um Uma vazio angústia. dentro do peito, uma angústia. E foi quando eu decidi sair do mercado e falar, não, vou embora pra Bahia, ficar um tempo lá, depois eu penso em O senhor voltar. já não aguentava mais, no caso, É. né? Já estava sobrecarregado. Já tava sobrecarregado, pesado, sabe? Sei. Umas coisas pesadas na minha vida. Aí eu falei, não, vou embora, pedi pra sair do mercado, eles mandaram eu embora. Comuniquei meus irmãos, não, tô indo embora porque ficar um tempo pra lá, tô cansado, tá aqui e tal. Falou, não, beleza. Peguei um acerto bom, um dinheiro na época bom, um rapaz solteiro, tinha Não nada, tinha não filho, não tinha nada, compromisso, não tinha né? compromisso com nada, peguei um dinheiro bom e fui embora pra Bahia. É. Cheguei na Bahia, novidade, pô, tinha o quê? Quase 6 anos, 5 anos e pouco que eu não tinha ido lá, né? Que eu tinha saído e não tinha voltado. Fazia o quê? 6 anos, o senhor não voltou Mais pra ou lá? menos isso. Mais ou menos isso? 5 anos a 6 anos que eu não tinha ido. É. Aí eu fui. Cheguei lá, era novidade. Era novidade, É. tudo era festa. Tudo era festa. Com dinheiro? Ô, dinheiro no bolso, eu tava grandão, hein? Tudo era novidade. Começou É. a aparecer pessoas, amigos. O que o povo me chamava lá de ratinho, né? Tinha apelido. Tinha um apelido, pô. Ratinho, é ratinho pra lá, ratinho pra cá. Falei, vamos aí, né? Comecei a beber de novo, curtir. E dinheiro sumiu assim do nada, pastor. Acabou o dinheiro. Dinheiro eu pensei que não ia acabar nunca. Aí o senhor torrou tudo dinheiro lá Torrei em festa? tudo, festa, bebendo. O que vinha tava no meio. E com certeza numa dessa droga também. Droga também, porque quando eu fui daqui pra lá, eu levei um pouco de droga pro meu consumo, sabe? O senhor levou daqui pra lá? Levei alguma coisa pra lá pro consumo meu até lá. Porém, eu cheguei lá e vi que a cidade já tava evoluída. bem evoluída no mundo das drogas. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor achou que não, lá eu acho que não vai ter essas É. coisas, vou levar daqui pra garantir. Eu pensei comigo, eu falei, vou levar um pouco, vai que eu não acho pra lá. Mas eu cheguei lá, eu vi que tava O totalmente negócio tá diferente. Totalmente diferente do que o Tava senhor... bem evoluída a situação lá de droga, essas coisas. Uns jovens bem aprofundados, sabe? Sei. No tráfico, nas drogas. Comecei a trabalhar Sim. furando um poço artesiano com um amigo meu. Nisso aí também saí do emprego e fiquei de boa em casa um certo tempo. Foi quando eu recebi um convite de um rapaz que andava mais eu lá da cidade. Falar, não, vamos vender droga aí na cidade. Do nada assim? Do nada, foi e chamou. Fez o convite, falei, embora. Mas era amigo seu no caso, Assim, de infância, assim. Era conhecido meu da cidade. Conhecido lá, né? Conhecido. Sim. E ele falou assim, bora vender droga aí na cidade e tal. Eu falei, bora, né? Ele tem um canal lá em Brumado e tal. Eu pego droga lá e a gente vem. Tá? Ele já tinha tudo o aparato na mão. Tudo certo já. Só era ir buscar. E eu comecei aí, indo buscar. Buscava lá e vendia na cidade. Buscava droga e vendia na cidade, direto isso aí. Buscava de um lugar pra dentro da cidade. Pra dentro da minha cidade. Pois lá mesmo não tinha um ponto pra, tipo assim, vender uma certa quantidade pra você vender, sabe? Sim, sim. O varejo. Sim. E aí eu ia buscar em outra cidade, mas Ia buscar de fora e trazer pra Nossa. dentro. Aí o senhor praticamente começou a traficar lá, então. Isso. Eu comecei a, tipo, um tráfico, né? Uhum. Dar o nome certo, né? No tráfico. Uhum.
Eu fiquei pouco tempo, pra glória de Deus, porque Deus só queria me mostrar algumas coisas pra mim abrir mais as vistas. E eu fui, comecei a vender droga e meu nome começou a girar na cidade. Começou a chamar a atenção. Começou a chamar a atenção. A Rua da Branquinha, onde eu morava, já ficou já mais conhecida. O pessoal, entendeu? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Conhece todo mundo. Sabe onde anda, conhece os passos. E nisso as polícias começaram a rodar muito na da Branquinha, na cidade. Rua da Branquinha, o foco era a Branquinha. Nossa, alguma coisa está acontecendo. Rua da Branquinha, alguma coisa está acontecendo. E nisso aí, num certo meio aí, nesse tempo, meu nome girou, o nome dos meninos também ficou muito conhecido na cidade, por conta do que vocês estavam fazendo. Que a gente estava fazendo, né? Querendo ou não, o povo ali o povo inocente chama a atenção, né? O povo fica com medo, um pé atrás. E o povo lá, e bem sabemos que a polícia da Bahia primeiro atira. Depois vai ver se tá bom. Pra ver se tá bem. E eles lá é bem rígido mesmo na lei. Sim. E eu fiquei um bom tempo aí dessa forma aí, vendendo droga. Nesses momentos aí que o senhor estava trabalhando assim, por assim dizer, trabalhando não, né? Traficando, né? O senhor chegou a ocorrer algum momento, perigo de vida, alguma coisa assim? Aconteceu algum fato assim ou não? Pastor, eu tive alguns livramentos, hein? Eu falo que é livramento porque Deus a todo tempo estava me guardando naquele lugar. Tive um livramento de quando eu estava em uma certa zona rural com algum grupo de amigos. E nisso aí a droga tinha acabado e alguém estava pedindo. E o rapaz deu a ideia, não, vamos buscar na cidade. Uma questão de 15 minutos de moto pela rodovia. Pegamos a moto e fomos para a cidade. Só que sem capacete, no meio da quando entramos na cidade, demos de cara logo com a viatura, KPM. Meu Deus. Não para não. Ele acelerou a moto. Começou a dar perdido no... Começamos a dar um Pelé, né, que fala, deu um perdido nas polícias. Quando vemos de vez, a polícia já estava em cima já, com a viatura, quase passando por cima da gente. Meu Deus. Foi quando eu dei a ideia para ele, pula a praça. Que ele pulou a praça, né, da cidade, cheio de movimentada, cheio de gente, criança brincando, pulou a praça, atravessamos do outro lado e fomos embora. Aquele dia eu fiquei de boa em casa, não saí mais, porque aí as polícias já iam ficar de olho, né? Ficar atento. Aí eu fiquei tranquilo aquele dia. Não saí mais. Fiquei com medo, né, na verdade. Sim. Vai que os caras iam pegar a gente e fazer algum mal, né? Teve mais algum livramento a respeito disso? Teve um livramento também que eu tava numa zona rural, com um grupo de amigos bebendo. Sim. E usando droga, que ligaram para as polícias na cidade e falaram, estão numa certa localização, numa zona rural. Aí o pessoal tinha te entregado já tinha falado. Aí as polícias desceu atrás. Na época, estava construindo uma ferrovia. Aí abriram 2 estradas. A nova da ferrovia e a mais velha que todo mundo passava. Não lembro se a gente passou por cima e as polícias passou por baixo. Não, só sei que nós desencontrou no meio do caminho. Até então, naquele momento, o senhor estava alterado já? Tava. Tinha usado muita droga naquele dia. Usava muita droga. E naquele dia, acho que Deus fez com que a gente desencontrasse no meio do caminho. E quando a gente chegou na cidade, a gente ficou sabendo que as polícias tinham descido atrás da gente. E vocês não sabiam, você achava que estava normal. E nós achávamos que estava tudo normal. Porém, as polícias passou por baixo e nós passou por cima da outra rua. Sei, foi por uma rua, outro pela outra. Nós desencontramos no meio do caminho. Meu Deus. E aquele dia também eu acredito que foi o próprio Deus dando livramento. Porque pega a gente no meio na noite daquele jeito, escuro. No meio do mato? No meio do mato, nossa. Ia dar errado. Ia dar ruim. Mas chegou algum momento, Varão, da sua vida, assim, que o senhor estava vendo ali, praticamente o senhor já estava traficando ali na cidade, já estava chamando a atenção da polícia e das autoridades ali. Chegou um momento que o senhor pensou assim, não, essa vida não é para mim. Olha, pastor, vou falar a verdade, na cidade, lá em Itanhaçu, na minha cidade, não teve momento assim de eu falar assim, poxa, tô morrendo, tô me acabando, essas coisas aí de droga, não. O fato veio acontecer em Campinas. Porque até então lá eu usava pouco, eu usava de boa, controlava ela lá. Sim. Meu negócio era vender. Quando eu cheguei lá no ano de 2019, meu irmão estava de férias, foi pra Bahia passar férias lá, com a família dele. Chegando lá, ele me chamou para conversar, falou pra mim, e aí, eu tô sabendo que lá em Campinas que você tá
mexendo com coisa errada. E Então já tava. O pessoal já tava falando aqui já. já tava aqui, a proporção do que eu tava fazendo lá tava bem já, bem falado, ele tava Sim. sabendo aqui. Eu fui, conversei com ele, falei, não, eu tô aí, acabou o dinheiro, acabou o serviço. O senhor não mentiu, falou Não, abertamente. sempre fui uma pessoa que eu gosto de falar a verdade. Uhum. Aí eu falei pra ele, não, tô no corre aí, tô vendendo droga aí. Ele até chamou a atenção minha, a gente brigou. Aí eu falei pra ele assim, se eu não me engano, os dedos da mão é irmão, mas não é igual. Nossa. E eu falei também, completei falando que eu era a ovelha negra da família. O senhor tinha essa visão, mano? Tinha. Porque todos os meus irmãos é de boa. Nunca fizeram nada não, errado? nada. Trabalhador, tem sua família, todo mundo. Glória Não a mexe Deus. com nada errado. Aí só o senhor que... Só eu que dei essa desviada aí pro caminho errado. Meu Deus. Esse deslize. Aí, Mas eu acredito que seja um propósito de Deus, para que com hoje eu possa estar certeza foi. Com falando do certeza. amor dele, falando do poder dele. Sim. Aí nesse meio tempo que o seu irmão foi pra lá, ele incentivou o senhor a voltar pra Campinas? Como é que Nesse foi? dia que a gente conversou, a gente brigou, se não me engano, discutiu. Aí eu saí, dei as costas e saí. Aí, quando foi à noite, eu tava na cozinha, ele me chamou e perguntou se eu tinha vontade de vir embora. Falei, não, tenho vontade de ir embora. Na verdade, eu tinha, morria de vontade de vir embora. Eu tava com saudade daqui, da correria de Campinas. E eu falei pra ele, não, tenho vontade de ir embora. Ele falou, então arruma suas malas que tal dia a gente vai embora. Assim do nada? Do nada. E a questão que o senhor tava fazendo ali, como é que ficou? Assim, o senhor já sentia ali que já tava meio Eu perigoso sabia, pro seu lado? eu tava sentindo que tinha algo estranho. O É. clima, sabe? Tava tenso já. Eu sentia que o buraco que eu tava encostando, era um buraco que não tinha fim pra mim. Sim. Mas o fim era a morte ao mesmo tempo. Meu Deus. Ou a cadeia. Porque no dia que ele falou isso pra mim, eu falei, não, morro de vontade de ir embora daqui, cara. Só que eu não tenho condição nenhuma de ir embora. Ele falou, arruma suas malas e a gente vai embora. Mas peraí, o senhor tava vendendo droga, traficando, porque essas pessoas que entram no mundo das drogas, muitas das vezes, tem essa ilusão, né? De dinheiro, disso, daquilo, outro. Aí o senhor tava sem recurso nenhum? Vou falar algo aqui, ó, pastor. Pode falar. Tudo que vem fácil, vai fácil. Verdade. O povo fica iludido com as coisas do mundo, achando que, droga dá dinheiro, dá nada. Sabe por quê? Porque você vê entrando dinheiro, mas você também quer gastar. Verdade. Todo final de semana nós bebia, nós fumava, cheirava, tava em Bagunçava. clube, entendeu? E não sobrava dinheiro nenhum. E foi quando eu falei pra ele, eu falei, ó, tenho vontade, mas não tenho condição. Sim. Porque eu sabia que o dinheiro que entrava hoje, se eu gastasse, amanhã ia entrar o mesmo tanto. Aí o senhor Entendeu? detonava. E eu detonava tudo. Ele falou pra mim, vamos embora então? Arruma suas malas e tal dia a gente vai embora. Eu falei, amém. Vamos lá, né? E como é que foi isso? O senhor saiu numa boa de lá, assim, falou pro pessoal, não vou mais vender, não vou mais fazer isso? Saí. Graças a Deus eu saí não devendo ninguém, não devendo traficante, não usuário nenhum, nada. Saí limpo. Simplesmente dei as costas e falei, vou embora. Aí a polícia já tava praticamente eu já querendo acreditava pegar que já, as né? polícias já estavam bem de olho já, hein? É, Que eles já estavam preparando uma operação grande aí. Mal eu sabia é. isso. Porque quando, na noite que eu vim embora, passou mais ou menos o que um mês e pouco, teve a operação policial na cidade. Um mês depois que o senhor saiu? Foi. Meu Deus. Eu acredito que Deus me arrancou no momento certo dali. Ah, foi livramento. Foi né? livramento Mais um de Deus, livramento. mais um. Com certeza. Porque quando eu vim pra cá, pastor, em 2019, cheguei aqui, fiquei de boa no meu irmão. Quando foi algum tempo que passou, eu recebi a notícia que a polícia fez a operação, matou geral. Nossa. Matou um Matou bocado de todo gente. mundo que estava envolvido Matou. lá no caso. Fez o limpo. Fez o limpa. Pegou um menino que eu cheguei a traficar pra ele, matou. Matou um perto de casa. Uau. Matou um conhecido meu lá que, tipo assim, quase da família. Sim. Pegou o menino que tava comigo, prendeu. Fez o arrastão. A maioria das pessoas que o senhor se envolveu lá, a polícia fez a operação. A polícia fez uma operação e matou. Eu acredito que se eu tivesse na cidade, eu também acho que estaria no meio. Ah, com certeza. Com certeza. Hoje eu era estampa de camisa. Meu Deus. Mas Deus é fiel na minha vida. Deus me guardou. no Deus momento foi certo. misericordioso, hein, Varão? Foi misericordioso. Porque eu não sabia o que estava por vir. Ninguém nunca sabe, né? É verdade. Ninguém nunca sabe do que está por vir. A gente quer fazer coisas que
que não agrada a Deus, né, cara? Porque não agrada a Deus. Essas coisas erradas aí não agrada o Senhor. Sim, com certeza. Entendeu? E eu tava bem enterrado já, até o pescoço nas coisas erradas, entendeu? Aí, Deus, Aí o senhor veio pra cá no ano de 2019. foi no meio do Voltou, ano de né, no 2019. caso. Aí eu fiquei aqui, fiquei morando com meu irmão. Comecei a trabalhar de boa de novo. Comecei a trabalhar numa obra lá em Souza, não na minha área, que eu sou açougueiro. Uhum. E nesse ponto aí eu comecei a usar. Aí A usar. o senhor já vinha de vício já, né? Já vinha de vício de lá. Lá eu tava de boa porque eu não usava tanto. Aqui eu já comecei a usar bastante. E com frequência. Foi aonde o senhor se afundou mais? Foi. Fala. Foi quando eu me afundei mais, foi quando eu voltei pra cá. Que eu, como lá eu não tinha aquelas amizades e tal pra sair, pra beber as coisas, como eu falei, eu vou pegar apoio na droga. Tipo um refúgio, sabe? Sei, Pra amparar aquele momento, aquela angústia. sei. Aí eu comecei a usar. Frequente. O senhor morava sozinho de aluguel nessa época, não? Não, nessa época, quando eu voltei pra cá, eu morei um tempo com meu irmão, o outro, que mora lá perto de casa. Comecei a morar com ele um tempo, fiquei um tempinho com ele. Aí depois que eu saí da obra em Souzas, eu fui morar no Jardim São Fernando. E trabalhar no São Fernando. Aí eu fui morar sozinho. Aí isso aí foi o estopim. Porque quando eu comecei, Sério, pastor? ali foi o estopim ali pra Pra dar aquela afundar de fundada a vez. mais ainda. Porque eu fui morar numa viela, que na viela funcionava uma loja, né, a biqueira. Peraí, o senhor alugou uma casa que na viela que o senhor Que eu morava lá morava, tinha uma tinha a biqueira. biqueira. Então tava mais fácil o senhor Ali se não afundar. precisava nem muita coisa. Só colocar a cabeça pra fora do portão ou do muro e pedir. Meu Jesus. Ali foi tremendo ali o que o inimigo fez comigo. Porque ali eu comecei a usar, pastor, cocaína fora do normal. Fora do normal. Todo dia eu tava cheirando, todo dia, toda hora. Acordava de manhã direito, com aquela cara inchada, ressaca da cocaína. Aí não tinha nada pra comer em casa. Eu tava numa situação de só faltava perder o emprego pra ir morar na rua, pastor. Meu De tão Jesus. grande que tava. Feia a situação. O senhor se afundou Me mesmo. afundei mesmo. Me afundei legal nas drogas. Mas chegou a atrapalhar o emprego, não? Não, em questão de atrapalhar, eu nunca faltei. Nunca faltou. Nunca faltei meu emprego. Sempre chegava com os meus compromissos no mercado onde eu trabalhava. Porém, pastor, Seu salário ia meu tudo salário pra- ia tudo pra droga, só salvava o aluguel. E tudo Meu pra Deus. droga. Dividi um aluguel com um rapaz, eu não vou falar o nome dele. Hoje ele tá em cárcere. Aham. Que ele também, nossa, Tava na mesma situação. mesma situação. Ou até pior, porque ele já tava mais na pedra. Meu Deus, tava eu, no crack. já. tava no crack. Eu na cocaína. Certa feita eu pedi a ele pra me usar também a pedra, né? Falei pra ele, não, deixa eu dar um trago aí e tal. Ele falou, não, isso aqui não é pra você não. Ele falou, não, moço, deixa eu Ele usar. ainda te Ele me aconselhava. aconselhou. Meu Ele me Deus. aconselhou, ele falou, não, isso aqui não é pra você não, pode parar. Entendeu? Aquele dia também eu vejo que foi Deus falando com ele, através da vida dele. E aquele dia eu não usei a pedra, não usei. Mano, pelo que o senhor tá falando, o senhor quase que Oh. viveu uma situação de rua, né? Igual eu falei pro senhor, só faltou eu perder meu emprego pra mim morar na rua. É mesmo. Porque assim, eu tinha dentro de mim uma soberba de não querer mais voltar pra morar com meu irmão. Sim. Olha, se eu perder o emprego aqui, eu não vou voltar com meu irmão, pra morar com meu irmão. Eu vou pra rua, eu vou pra algum lugar, entendeu? Tu já Mas tava com esse pensamento. já tava né? com esse pensamento, já tinha esse pensamento na cabeça há muitos tempos, entendeu? Porque assim, poxa, ia atrapalhar meu irmão, a família dele, entendeu? E eu com essas coisas erradas dentro de casa. Olha, e questão dos cuidados pessoais, assim, o senhor chegou. Ixi. O como que? que é? Banho, essas coisas? Sim. Ixi, eu já tinha dia que eu não tomava banho. Já Meu tava, Deus. deixei de viver, pastor, pra mim. O senhor perdeu a. Perdi perdeu a esperança. apetite, sabe? A esperança de viver. Meu Deus. Senhor. Que a droga, ela consome. Ela consome. Eu cheguei a um ponto de me olhar no espelho e não me ver mais. E vim enxergar uma caveira. Meu Deus, mano. Sério? Eu olhei no espelho e não me vi. Falei, Deus, tô me matando, Senhor. Tô me acabando. Me tira dessa vida. Foi Você- quando realmente despertou a vontade de eu sair da vida errada. É.
O senhor viveu essa situação, Vivi a praticamente situação. o senhor estava como se estivesse mendigando, né? Porque Mendigando. a diferença era só que o senhor pagava aluguel. Cabeludo, Meu Deus. já não tava ligando de cortar cabelo, barbudo. E a rapava família, barba. Varão? Que assim. A primeira coisa que você se afasta. Não é nem a família que lhe afasta de você. É você que afasta. Fica Me- com vergonha, o senhor fala? Me afastei de casa, dos meus irmãos. Sempre tinha algo para os meus irmãos, tipo uma festa, alguma coisa. Eu não ia, ficava em casa. Meu irmão ligava para mim mesmo, falava: vem aqui para casa, vão ter um churrasco ali, vamos lá. Eu falava: vou nada. E comecei a me afastar das pessoas. Não tinha roupa adequada? Não. Roupa minha, eu ficava uma semana usando a mesma roupa. Meu Jesus. Ficava uma semana, charra de molho lá na água suja lá. Depois só torcia e colocava pra secar. Ninguém acreditava mais no senhor. Eu acredito que não, hein, pastor. Muita gente acha que olhava pra mim assim, dizia que eu ia morrer nas drogas, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas como a Bíblia diz que a palavra afinal é de Deus, Sim. quem somos nós pra questionar alguma coisa, né? E nisso aí, nesse tempo, eu sempre assistia na madrugada também um canal da hora que eu assistia. Era canal Fala Que Eu Te Escuto, pastor. Ah, eu sei. Eita, canal que me ajudou em fortalecer a minha alma. Aí foi assim, de que maneira que ele te ajudou, assim? Ele pegou eu em um ponto de depressão pós-droga, que eu falo que é que é a abstinência e tal. Passou o Que efeito? passou o senhor fala? efeito, entendeu? Que me pegou um ponto sensível da minha vida, porque eu já pedi a Deus para me tirar desse mundo, tirar dessas coisas erradas. Clamava a Deus na madrugada, chorava. Nossa, É mesmo? Nossa, eu chorava muito quando passava o efeito das drogas. Que eu via a besteira, sabe? O remorso que fala, que eu via as besteiras que eu fazia. Quando eu procurava o dinheiro, eu falava: puta, Meu gastei Deus. tudo meu dinheiro, cara. É uma guerra silenciosa, assim, né, que ninguém vê, entendeu? né? É uma guerra que a gente vai aos poucos perdendo sem ver. Meu entendeu? Deus. E quando esse programa começou a aparecer na minha vida, foi nesse momento aí onde eu mais precisava, que eu pedi a Deus. Na E madrugada. Deus dava a resposta para mim através do programa. Que eu Nossa. falava assim, Como assim? Me explica, eu Benedito. falava assim: Deus, me tira dessa vida, eu preciso de algo, alguma coisa para me sair desse mundo das drogas. Sim. Eu preciso de ajuda. E quando eu ligava a TV na Record, tinha um programa lá chamado Fala Que Eu Te Escuto, né? Aham. E o bispo falando lá: eu sei qual é o teu problema. E eu sentado na cama muito doido, eu perguntava assim pra televisão: e aí, qual que é meu problema? O senhor respondia. Eu respondia ainda pela Ah. televisão. Ele falava: eu sei qual que é o teu problema. Eu falei: você sabe? Então fala o meu problema. Seu problema é as drogas. Aí meu Deus do céu, Deus tá falando Deus comigo. tá falando comigo e tal. Seu problema é Glória a as Deus. drogas. Mas eu tenho um remédio pra tua vida. Eu tenho um remédio que pode te tirar disso aí. Fala. Ele falava: é Jesus Cristo. Aí eu chorava. Oh, meu Deus do céu. Eu preciso sair disso aqui, meu Deus. Eu preciso sair das drogas. Eu tava me matando. Eu tava morrendo, na Eu verdade. sei. Tava morrendo. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia dar uma overdose. Eu ia passar um mal lá no coração e morrer. Porque eu acelera muito o coração. Acelera muito os batimentos cardíacos, as drogas. E eu cheirava bastante. Meu Deus, pelo que o senhor tá contando aí, o senhor só para o senhor se destruir totalmente, pro inimigo, na verdade, pro diabo te destruir totalmente, só faltava perder o emprego Isso. e mais nada. Eu tava me engateando pra cova. Meu Deus. Cada Aí dia mais. Deus usou o bispo lá, o pastor. O bispo era pastor na época. E falar de Jesus. Era a única coisa que ele falava. Jesus cura, salva, liberta. Jesus pode te tirar dessas coisas aí, das drogas e tal. Se o senhor tem uma ideia, pastor, eu cheguei a um ponto de vender as coisas. Vender pra tudo comprar dentro droga. de casa? Não de casa. Ah, Que já não tinha muita coisa dentro de casa. Meu Eu vendia assim. Como eu sou açougueiro, trabalhei no açougue, eu comprava uma peça de carne, uma picanha de R$80, vendia por 50. Meu Deus. Tá tipo trocando seu salário. Vendia num bar pra comprar droga. Eu vendia, Meu tipo, Jesus chegava no bar: amado. eu tenho uma picanha pra vender aqui, ó. Passei na minha nota e tal. O cara do bar comprava, né? Uhum, Uma mais picanha, barato, mais né? barata. Vendia por 50, pegava 5 pinos e ia pra dentro de casa. Meu Todos Jesus. os dias essa vida aí. E cada dia mais me afundando. Não comia. Não comia, eu chegava de manhã, acordava, eu ia cheirar mais um pino pra não dar fome. Meu Jesus. Chegava na hora do almoço, cheirava um pra tirar a fome. Meu Jesus amado. De mesma forma à Situação, noite. Aí chegava à noite, assim, que eu precisava dormir pra descansar. Às vezes eu dormia quando não tinha dinheiro. À noite eu Sim.
Ficava em casa, dormia um pouco, acordava no outro dia da mesma forma. Tava Era se só pegando destruindo. dinheiro, tava me destruindo. Mas, Varão, deixa eu falar pro senhor aqui. Aí, através desse programa, o senhor conheceu Jesus verdadeiramente? O senhor chegou a ir numa igreja? Como é que foi? Não, pastor. Igual eu falei pro senhor, deu uma fortalecida no meu espírito, né? Sim. Aquela vontade, aquela ânsia de querer sair das drogas. No primeiro instante, eu queria ir embora de novo. Ir pra Sim. Bahia de novo. Foi, lembro como hoje, não esqueço nunca essa data. 5/3/2021. Faltei, passei a noite toda cheirando cocaína. Faltei no meu emprego. Foi a noite que eu mais falei com Deus, chorava. Falei, amanhã cedo eu dou um jeito na minha vida, eu vou embora, vou pedir para sair do mercado e vou embora. Aí no meio do caminho eu falei, não, vou ligar para os meus irmãos e vou pedir ajuda. Foi quando eu liguei para os meus irmãos, liguei para os dois, falei, ó... O senhor ligou do quê? Do celular, do Liguei do celular. orelhão? Não, do celular, eu tinha um celularzinho ainda. Liguei pra ele e falei, ó, preciso conversar com vocês algo sério e é agora. Aí liguei pro outro, falei a mesma coisa e eles veio em casa, depois de uns 10, 15 minutos apareceu em casa e a gente conversou. Entrou em casa, nossa, já entrou em casa, eu acho que eles já viu a situação, que eu tava... Já viu que o negócio tava feio. Tava estreito, que eu já tava em casa numa situação bem crítica mesmo. Tudo sujo, casa suja, já não tava mais importando mais pra nada. Cabelo grande, bagunçado. Tava de bermuda, eu usava muita bermuda. Uma bermuda amarrada, uma corda na cintura aqui. Misericórdia. Tão magro que eu tava. Você tem noção, pastor? Quando eu me converti, eu pesei. Eu tava pesando 43 quilos. Nossa. Um homem de 1,70m e alguma coisa. 73, 74. Tava Meu pesando Jesus. 43 quilos. Só tinha cabeça. Parecia um alfinete. Meu Jesus. Pra você ter uma ideia, eu tava andando até curvado já, isso aqui, ó. Aí eu conversei com eles, falei, ó, preciso de uma ajuda. Mas se for pra vir criticar, nem vem, vai embora. Falei, não, fala aí. Aí conversei com eles, falei, ó, tem algum tempo que eu tô sofrendo aí no vício das drogas. Tô me afundando e tô morrendo, cara. Preciso de uma ajuda, eu vou embora. Ela falou, não, embora você não vai. Você não vai porque lá a mãe já tem problema de pressão alta. Você vai dar trabalho lá, entendeu? Então fica aqui. Vamos lá pra casa. E nesse dia eu tirei pra ficar a tarde toda mais eles. Saí de manhã, era umas 11 e pouco. E fui pra casa dele lá no Oziel. Passei o dia todo mais ele lá. E refletindo o que eu ia fazer da minha vida. Sim. Perguntando a Deus o que eu vou fazer. Caçando uma saída. Cabeça 1000 por hora. A cabeça a 1000. Aí ele falou, rapaz, embora você não pode ir, moço. Porque embora você vai... Não adianta fugir desse Estava problema, preocupado também do que o senhor estava fazendo lá na época. Não vai não. E eu fiquei naquilo, pensando na cabeça. Foi quando eu falei pra mim, eu falei, eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja. O senhor decidiu assim do nada? Do nada, pastor. Eu vou pra igreja. Do nada. Ninguém me chegou lá me convidando, oh, vamos ali num culto. Oh. Mas antes disso, Deus chegou a falar com o senhor assim a respeito do... Diretamente assim, pela vida do pastor Alessandro, como eu falei pro senhor, que ele sempre foi usado por Deus para mim falar de Jesus para mim. Jesus curava, salvava, batizava e levava para o céu. E nesse meio tempo aí eu guardava as palavras que o pastor falava para mim. Sim. A questão do pastor Alessandro me ajudou muito, porque foi lá no início de tudo. Sim. E eu guardei aqui o que o pastor falou. Porque a Bíblia fala que no momento oportuno a gente tem que pôr em prática, né? E o momento oportuno chegou na minha vida. Foi que eu lembrei de tudo aquilo que o pastor tinha falado, daquilo que eu tinha assistido na televisão, entendeu? E nisso aí eu despertei a vontade de ir para a igreja. Sim. Ninguém me convidou, não. Eu aí tava o senhor na casa decidiu lá, ir para a igreja à noite? Decidi. Aí como é que foi? Cheguei, fiquei até umas 4 horas da tarde no meu irmão. Aí ele me trouxe em casa, que ele precisava buscar a mulher dele no serviço, me deixou em casa. E ele perguntou, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, vou para a igreja hoje. Fui pra igreja, aí deixou eu em casa, eu morava perto do mercado. Aí subi no mercado lá, cheguei pra um amigo meu, o Maílson, muito amigo meu, trabalha hoje comigo no mesmo mercado. Cheguei e falei, pai, preciso de uma ajuda sua. Aí ele falou, não, se não for dinheiro... Porque eu já sabia da situação, né? Se não for dinheiro, eu vou ajudar, pai. Ele falou, não é dinheiro não, moço, eu preciso ir pra igreja. Se eu passar de hoje, acho que eu não sobrevivo, não. Eu sentia algo dentro de mim. Como se tivesse a cova aberta. Eu sentia que algo já estava preparado para mim.
E nisso eu falei pra ele, eu preciso ir pra igreja porque de hoje eu não passo, cara. Ele falou, agora mesmo, pai. E assim, eu sempre andei com os meninos, e ele é da igreja, né? Sempre quis que eu também frequentasse, fosse pra igreja, tinha esse né? desejo. Tinha um desejo, né? Aí ele, agora mesmo, pai, pegou o celular, ligou pro filho do pastor, o Douglas. Doguinho, o Bel quer ir pra igreja. Passa aqui pra pegar ele. Nossa. Aí não, beleza. Aí quando eu cheguei em casa, pastor, entrei em casa. A hora que eu entrei em casa, o celular toca e o carro buzina. Quando eu olho ele, bora Bel, bora Bel. Tudo aflito, sabe? Aquela emoção, bora Bel, bora. Falei, peraí que eu vou pôr uma calça. Aí eu pus uma calça lá e fui. Nossa, calça suja, camisa suja, cabeludo. Todo jeito, cabeludo. Foi, vem do jeito que está, né? Vem do jeito que está. Eu vivi isso aí, vem do jeito que está. Eu fui pra igreja. Pensa aí, pastor, uma igrejinha pequena, mas cheia de Deus. Meu Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, Deus é fiel. Quando eu entrei naquela igreja, parece que tirou um peso das minhas costas, assim, jogou no chão, sabe? Eu entrei leve. A igreja, aquele dia, eu não me recordo quem estava pregando. Não me recordo. Tinha mais ou menos uns 80, umas 80 pessoas mais ou menos. Eu acho que era. A igreja era pequenininha, mas estava cheia de gente. Meu Jesus. E aquele dia Jesus marcou um encontro comigo naquela hora, naquele dia, naquele momento. E a pregação? A pregação, pastor, parece que só tinha eu dentro da igreja. Só tinha eu. Nossa, Deus é fiel. Eu tô todo arrepiado, pastor. Glória a Deus. Porque Deus sabe o momento certo de agir na vida das pessoas. Às vezes a gente questiona, né? Por que tá acontecendo isso comigo? Deus tá aí. Não, o momento é de Deus. Sim. Quem somos nós para questionar? E eu entrei para aquela igreja, sentei num banquinho lá e falei com Deus. Tem que falar comigo hoje, que senão eu sabia que Deus ia falar comigo. Não tinha para onde correr. E o pastor pregando, e a palavra vindo, e eu chorando, eu comecei a chorar, um choro de alívio. Porque tem um choro que é de dor, né? Sim. Um choro como você perde alguém, um amigo, alguma coisa. Verdade, mano. É aquele de dor, que dá doendo na sua alma. Aquele dor foi lavando a minha alma, assim, de dentro para fora. Aliviando, arrancando o peso. Um choro tão gostoso, pastor, que eu nunca tinha chorado um choro daquele. A gente vai entender quando Jesus fala, meu jugo é suave, o fardo é leve. Foi Mateus 11:28, foi desse jeitinho. É uma palavra que eu gosto de meditar, que o jugo dele é suave. E aí, o fardo dele é leve. E naquele dia eu chorei tanto. Eu abri o olho assim, olhava para um lado, olhava para o outro, e eu falei, pronto, tem alguma coisa de errado, ou é eu ou é esse povo. E eu chorava. Só sei que acabou o culto. O pastor lá faz o apelo de sempre. Tem alguém aí que quer entregar a sua vida a Cristo, aceitar como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Aí o Douglas me abraçou e falou, e aí, Belzinho, é hoje? Eu falei, é hoje. Aí eu ergui a mão, glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Aí eu entreguei minha vida a Cristo. Depois disso aí, Deus veio começando a fazer as coisas na minha vida acontecer. E assim, mano, o senhor entregou a sua vida para Jesus, para Cristo, né? Aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. E uma curiosidade que eu fiquei aqui: o senhor estava numa situação de vício tremenda, que já não tinha, estava numa situação só o caos. Isso. Assim, e essa sensação de voltar a usar, como é que foi? Jesus arrancou de uma vez por todas, assim, do dia para noite? Pastor, ou foi aos poucos? Olha, pastor, minha mulher agora costuma dizer assim, a pastora Graça fala assim, que eu sou a mulher do fluxo de sangue. Tocou em Jesus e foi curado. Deixa eu falar pro senhor, nunca mais eu tive vontade, aquela anseio, nunca mais. Tirou assim, do nada, assim, que no mesmo dia eu já saí diferente da igreja. Que tem todo mundo que se encontra com Cristo, ele é mudado, ele sai diferente da presença de Cristo. Eu saí diferente naquela noite. Porque a partir daí eu comecei a traçar novos caminhos, novas amizades. Mesma noite, aqueles desejos, as vontades de usar droga, de beber, Jesus arrancou tudo. Arrancou tudo, não tive mais. Meu Jesus, da glória do Senhor Jesus. Maravilha Deus fez, hein, mano? Não tive mais vontade de usar, vontade de beber, me afastei das coisas erradas, afastei de pessoas que estavam próximo das coisas erradas. Nova vida. Uma nova vida, literalmente, nova vida. Eu comecei a frequentar, traçar outro tipo de caminho para não passar nos mesmos caminhos que eu passava. Deus é fiel. Deus é fiel demais, Deus é tremendo. Deus restituiu. Isso aqui serve de incentivo para pessoas, né, que estão na mesma situação, achando que não tem mais jeito,
Mas tem jeito sim, pastor, porque o poder de Deus, ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus é tremendo. Eu creio, mas eu creio. Porque eu cheguei numa situação que ninguém dava mais nada por mim. Que então, até hoje, tem um amigo meu que fala pra mim, poxa, Bel, eu te admiro, cara. Eu falei, mas por quê? Porque você saiu das drogas assim, falou, cara, toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Eu não sou nada, só simplesmente me posicionei e decidi procurar a ajuda de Cristo na minha vida. Verdade. Deus é fiel, porque, pastor. Assim, a situação que o senhor contou aí é tremenda. E assim, só Jesus para libertar, não? Só. Tem coisas que só é para Cristo. Clínica de recuperação não vai dar jeito. Tratamento não vai dar jeito. Entendeu? Só Cristo vai fazer na nossa vida. O vazio que eu sentia quando eu estava em casa foi preenchido por Cristo. Aleluia. Aleluia. É engraçado que todo vazio que a gente tem, por mais grande que o Senhor Jesus sempre cabe dentro da gente, pastor. É verdade. Sempre cabe. Aleluia. Por mais grande, meu vazio, eu tenho um vazio grande dentro de mim. Jesus cabe dentro desse vazio seu. Ele preenche. Preenche todos os vazios, entendeu? Verdade. Deus é fiel demais, demais. Eu glorifico a Deus pela vida que eu tenho hoje. Porque se não fosse Ele, eu não estaria mais aqui. Verdade. Já teria morrido. Ou dava uma overdose, ou o vagabundo tinha me matado. Ou na mão de polícia, Ou na mão alguma da polícia, possibilidade dessa. Alguma coisa tinha acontecido comigo, porque Deus age no momento certo da nossa vida. Verdade, Varão. Mas deixa eu contar algo para o senhor aqui, fazer uma pergunta na verdade. O senhor, Deus libertou, mudou sua vida, mudou sua história. Quantos anos o senhor tem de evangelho, Varão? Uma curiosidade que eu tenho. Eu me converti em 2021. 2021? 4 5 anos? de 3 de 2021 anos, né? Eu me entreguei a Cristo, minha vida. É para 4 anos. Deus, o que Ele fez na minha vida foi tremendo. Porque foi rápido. Foi rápido mesmo. Foi rápido. Sabe por quê? Porque eu tava pensando aqui, né? Eu falei assim, no que o senhor falou de 2021, perdão, dá 4 anos. Aí o senhor tem essa chamada de pastor. Isso. Aí o senhor é pastor agora para a glória de Deus. Mas não deu um levantezinho não por pouco período de tempo, porque geralmente você vê pastores aí que já tem uns anos, né, nessa caminhada com Cristo. Por ser tão recente, não deu um atritozinho, não? Olha, pastor, eu costumo dizer assim que Deus não escolhe o tempo de tempo e idade para usar. Porque senão ele não tinha chamado Davi para criança, quando era jovem, para matar o gigante. Verdade. Então Davi não tinha chamado Samuel para exortar Eli há muitos anos na obra. Entendeu? Então tem muitos fatores na Bíblia que a Bíblia mostra que Deus não está procurando idade nem tempo de ministério. Deus está procurando aqueles que verdadeiramente querem servir a Cristo. Aleluia. Deus é fiel. Algumas pessoas não dão nada pelo meu ministério. Por esses dias agora eu estou sendo honrado para a glória de Deus. Estou sendo reconhecido pela unção que Deus me deu. Mas no começo foi difícil, porque ninguém dava nada. Fui humilhado. Já botaram o dedo na minha cara, falando que eu não era nada, falando que eu não tinha ministério. Ixi, pastor, se eu fosse olhar bem para as palavras que o povo falava para mim, já tinha voltado já há muito tempo, mas eu não ligo não, pastor. Glória a Deus por isso. Eu não ligo, não... Eu fiz essa pergunta justamente por isso, para que as pessoas entendessem, né? Que não é o tempo do homem, mas sim de Deus, né? De Deus. E quando Deus levanta alguém assim, muitos se incomodam. Em vez de glorificar o Senhor, não, se incomoda, né? Tem gente que, pastor, em ministério afora aí, que incomoda quando Deus levanta alguém para usar. Tipo assim, eu gosto de uma palavra na Bíblia que fala de Davi, que quando Davi se ofereceu para lutar contra o gigante, o exército de Saul estava todo com medo, tremendo as pernas, entendeu? Verdade. Tudo recanteado, recuado. Mas quando Davi ele fala, não, eu vou lá saber o que está acontecendo, que eu vou me oferecer, o próprio irmão dele se levanta contra ele. Verdade. Entendeu? Então, o que isso traz pra mim? Independente de fulano, ciclano achar ruim contigo, quem te chamou foi Deus. Verdade. Coloca isso no seu coração, no meu coração, no coração de todo mundo. Quem te chamou e te levantou foi Deus. Então, se Deus te chamou, quem é o homem para falar alguma coisa? Verdade. Mano. Então, tem outra palavra, pastor. Eu gostaria de falar aqui também, que é na conversão de Saulo para Paulo, né? Aí encontro essa palavra que é tremenda. Poxa. Meu Jesus, é forte demais, porque Deus chega para Ananias e fala, Ananias,
vai lá, que tem um homem tal e tal e tal. Quando Ananias vai saber de quem é, Ananias vai ficar com medo. É verdade. Senhor, esse homem aqui procura te matar os teus santos, esse homem aqui faz isso, faz aquilo. Começou a falar mal de Saulo. Entendeu? Mas Deus, ele não tá vendo o passado, Uhum. o que ele aprontou lá atrás, o que ele fez. Deus está programando o presente para programar o futuro, para fazer Glória o futuro. a Deus, eu creio. Entendeu? Olha, Ananias, isso aí eu já sei tudo que você está falando para mim. Porém, tem algo mais tremendo ainda que eu vou falar para você, é o quê? Ele é vaso escolhido. Verdade. Ele é escolhido meu. Vai aonde ninguém vai. Vai aonde ninguém vai. Faz o que ninguém faz. Entendeu? E por isso que eu falo. Enquanto tem Ananias te julgando pelo passado, Uhum. tem Deus programando o teu futuro. Glória a Deus. Fé isso aqui, pastor. É Isso verdade. é tremendo. É verdade, mano. Porque tem muita gente que não dá nada pra gente. Verdade. Pelo que a gente fez. Entendeu? Pelo que a gente era. Mas não vê o que Deus tem pra gente pra fazer na nossa vida, entendeu? O que Deus tá fazendo. Da onde Deus nos tirou. Entendeu? Verdade. É tremendo. Isso aqui é coisa de Deus mesmo na nossa vida. É só o Senhor e Deus sabe, né? Os Isso. processos, o choro sozinho lá, o sofrimento, o resgate da mão do Senhor, né? Só o Senhor e Deus sabe, né? Isso Mas- mesmo, pastor. É isso, varão. Quero Deus é agradecer fiel. aqui o teu testemunho, que Deus abençoe tua vida Amém. poderosamente. Varão, muito obrigado. Eu creio que esse testemunho seu vai impactar vidas e eu creio que Deus vai bradar poderosamente e vai Amém, servir pastor. de exemplo para muitos. Varão, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor atende a agenda se alguém convidar o senhor para pregar ou algo do tipo? Atendemos, sim, atendemos. Atende? Eu costumo dizer que eu sou só o arão da igreja, eu só intercedo pela minha esposa. Glória Mas a a Deus. gente aceita convite também para estar ministrando, dando testemunho em Sim. casa de recuperação, falando do que Cristo fez na nossa vida, né? Que é bom, incentiva as Sim, pessoas, sim. né? Incentiva quem está no mundo sofrendo, Sim, passando sim. por uma situação, entendeu? Eu aceito sim os convites, pastor. Pronto, maravilha. Então, irmãos, ó, as redes sociais dele vai estar aqui na descrição, tá? Em nome de Jesus. Já clica aqui, tá? Na descrição aqui nas redes sociais. Você vai clicar aqui embaixo. Aqui vai estar todas as redes sociais dele, inclusive o contato dele. Ah, você tem uma clínica de recuperação, quer fazer um trabalho, levar ele como testemunho. Só chamar, só entrar em contato que o pastor Maciel vai estar atendendo a agenda. O senhor cobra, varão? Ou não? Não, misericórdia, não cobro não. Não cobro nada não. Porque Maravilha. o que Deus fez por mim foi de graça. Jesus morreu na cruz por mim foi de graça. Glória a Deus. Então nada mais justo do que eu passar, levar a palavra dele pela gratidão que ele fez por mim. Glória a Deus. Então é isso. Você que gostou desse testemunho e você se identifica, porventura, com esse testemunho, então em nome de Jesus, chama o pastor, né? Que ele vai atender a agenda aí, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, varão? Amém, amém, pastor. Então, irmãos, ó, você que está aqui conosco esse tempo todo, não deixou a curtida, não deixou um like aí, não se inscreveu no canal, tá? Não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, nos ajude, para que mais pessoas sejam alcançadas através desses testemunhos. Compartilhe, se possível, amém? Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela tua presença e não se esqueça, vai ter mais testemunhos aqui para edificar a tua fé, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo Pod Testemunho para a glória de Deus. Quer deixar algum recado, varão, final? Tem uma palavra que eu gosto muito de meditar, que é Mateus 11:28, que é o convite que Jesus Cristo faz a todos nós, né? Sim. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Para você que está aí sendo oprimido pelo inimigo, sobrecarregado pelas coisas erradas do mundo, Deus tem um convite maravilhoso, Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Creia somente de que Deus pode transformar o teu cativeiro, porque assim como Ele fez na minha vida, fez no pastor, fez nos demais irmãos, Ele vai fazer na tua também. Deus está indo aí de encontro à tua vida, no teu quarto, na tua casa. Deus está indo de encontro a alguém da tua família no hospital, no presídio, porque Deus é tremendo. Deus vai aonde a mão do homem não alcança. Deus está Verdade, chegando. Em nome de aleluia. Jesus, eu profetizo que Deus vai mudar a tua vida, a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui contando o meu testemunho para edificar vidas que estão passando e já passou pelo que eu já passei na minha vida, né, pastor? Obrigado pela oportunidade, eu agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, varão. Eu que agradeço, eu que estou feliz e grato pela tua presença aqui. E é isso, meu irmão. Que Deus abençoe a todos.
Então até o próximo Pode Testemunho, para a honra e para a glória do Senhor Jesus.